Obrigado, porque o Senhor não nos deixa enganados. O Senhor descortinou, abriu diante de nós como seriam os momentos finais da história deste mundo. A grande preocupação, Pai, é que nós estamos vivendo como nos dias de Noé, muitas vezes fazendo os nossos negócios, muitas vezes envolvidos em atividades e não estamos dando conta do tempo que estamos vivendo. Essa semana, o teu servo, pastor Lucas, está nos lembrando da proximidade, da necessidade de estarmos preparados para os dias finais da história deste mundo. Mais uma vez, colocamos ele em tuas mãos e cada um de nós, ouvintes desta mensagem. Que esse seja um momento de grande aprendizado, mas acima de tudo, Deus Espírito Santo, um momento daquele onde o Senhor vai nos reavivar, na certeza de que a nossa bendita esperança do retorno de Jesus logo estará se cumprindo. Toma ele mais uma vez e cada um de nós, por Jesus. Amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. E então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Olá, meus irmãos, é um prazer cumprimentá-los e estar novamente aqui na sala 57 para a gente continuar a nossa série sobre o grande conflito. Já estamos chegando ao final, praticamente faltam apenas 2 capítulos, mas é sem dúvida nenhuma uma grande alegria, né? Poder recapitular a história, olhar para o passado, olhar também para o futuro e perceber o que Deus faz no presente. Eu gostaria de, por favor, de convidá-los agora a abrir suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo número 25, para nossa reflexão, nossa recapitulação dessa manhã. Isaías, capítulo número 25, e o versículo que nós vamos refletir é o versículo de número 9. Isaías, capítulo 25, e o versículo de número 9, veja o que está escrito. Diz assim: Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, em quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Essa passagem de Isaías, no capítulo número 25, está falando aqui de um cântico de misericórdia, do cuidado de Deus. E essa aplicação para esse texto, ela pode ser aplicada diretamente à pessoa de Cristo na ocasião do seu retorno a essa terra. Ontem nós estudamos o capítulo referente ao livramento dos justos, ao tempo de angústia. E hoje nós vamos trabalhar sobre o retorno de Cristo, o fim do tempo de angústia e a recompensa também dos santos. O capítulo de hoje, sem dúvida nenhuma, traz para nós uma experiência extremamente rica de informações que, sem dúvida nenhuma, alegra muito, aquece muito o nosso coração. E vejam vocês, no capítulo
de hoje, que é o capítulo 40, os textos selecionados apontam para essa bendita esperança e começa com essa frase: O povo de Deus ouvirá uma voz convidando todos: olhem para cima. Assim como Estevão, olharão para cima e verão a glória de Deus e o Filho do Homem em seu trono. Ouvirão a voz a falar: Eles vêm, santos, inocentes, sem mácula, guardam o meu mandamento de perseverar. É interessante nós percebermos aqui que esse encontro que nós vamos ter com o Senhor, ele, claro, vem carregado de várias experiências significativas e ricas, como, por exemplo, o que vai acontecer na Terra. Nós vamos ter terremotos, trovões, nós vamos ter praticamente quase todos os sentidos sendo explorados na volta de Jesus Cristo. Mas existe um elemento aqui que me chama muito a atenção, e essa palavra que vou dizer agora está presente muito forte no livro do Apocalipse, que aqui a serva do Senhor aponta que a palavra perseverança é uma espécie de mandamento, né? Quando você olha para Apocalipse, capítulo número 14, versículo número 12, o texto claramente aponta para isso. Aqui está a perseverança dos santos. Eu sei que a vida é difícil. Eu sei que talvez ser um adventista de décadas, para alguns, requer resiliência, requer determinação, requer coragem, requer perseverança, diante de tantas coisas que tem visto, diante do tempo que passa, mas parece que as promessas não se cumprem. O autor George Knight, um dos autores mais prósperos dessa igreja, ele dizia o seguinte: como adventistas do sétimo dia, o tempo é a nossa marca. O tempo está na nossa marca como adventista, como aqueles que aguardam a volta de Cristo, como também o adventista tem a sua marca do tempo quando fala do sétimo dia. E ele também diz que o tempo ele pode ser algo favorável para nós, né? Porque nós temos essa conexão, essa esperança muito viva. Mas, ao mesmo tempo, ele também diz que o fator tempo pode ser também o nosso grande desafio. E eu quero dizer para vocês que, embora nós tenhamos esse elemento presente na nossa vida, a promessa do seu retorno, ela deve ser alimentada por uma convicção tão profunda que o cansaço não nos alcance. Que o cansaço não nos alcance. Às vezes é muito difícil esperar. Às vezes é difícil esperar numa fila de um banco, às vezes é difícil esperar numa fila do supermercado, às vezes é difícil esperar quando você está precisando de um atendimento médico, mas nós precisamos exercitar a perseverança e nós precisamos esperar e precisamos ser pacientes, porque as promessas de Deus, elas nunca caíram por terra no passado e nunca cairão por terra no presente que nós estamos vivendo. E nós precisamos ter algo bem interessante. Alguém certa vez perguntou para o teólogo Hans Rondelli o que é esperança. Esperança, ele dizia, é fé no futuro. Esperança é fé no futuro. E nós acreditamos que Deus irá realizar suas promessas. Então a gente não pode, de forma alguma, nos prender às situações do mundo atual como se as circunstâncias pelas quais nós vivemos hoje fossem ou determinassem o ponto final da história. Não se esqueça, Deus prometeu retornar e ele vai cumprir. E existe outra fase também que me toca muito, é que, no fundo, não somos nós que esperamos por Deus, é Deus que espera por nós. E por isso a gente deve reagir como aqueles que vivem essa bendita esperança. Me chama a atenção o fato de Ellen G. White, ao escrever disso, olhando para cima, olhe para cima. Coloque os seus olhos para cima. É muito duro, é muito difícil viver um cristianismo de poder e de graça, quando nossos pés estão aqui, quando a nossa cabeça está aqui, como diz aquela música do Ministério Jovem, né? Os pés na terra, mas os olhos precisam estar no céu, porque a gente não pode ser dirigido somente por aquilo que nos cerca. Mais uma citação: as paredes das prisões, diz ela, são derrubadas por ocasião da volta de Cristo. E o povo de Deus é liberto. As sepulturas se abrem e multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqui está falando da ressurreição especial. Acima do trovão, vozes misteriosas e terríveis declararão a ruína dos ímpios. Nós olhamos para as sepulturas e essas sepulturas elas serão abertas. E ao serem abertas, aqueles que estão em Cristo, ou que estiveram em Cristo, eles irão ressuscitar primeiro.
Mas veja o que ela diz, o que chama atenção nesse texto. Mas aqueles que sacrificaram tudo por Cristo estão agora seguros. O rosto pouco antes tão pálido e abatido, agora brilha com admiração. Então no céu aparece uma mão segurando duas tábuas de pedra. A santa lei que Deus proferiu no Sinai agora é revelada como padrão para o juízo. As palavras são tão claras que todos conseguem lê-las e despertam lembranças que removem as trevas da superstição e da heresia de todas as mentes. Então, notem vocês que ela dá um destaque aqui para a lei de Deus. Por quê? Porque no início do conflito, a lei foi quebrada. Quando Adão e Eva se encontram ali no Éden, a lei foi quebrada. Então, a marca do pecado é o quebrantamento da lei, que, como consequência, vem o salário que é a própria morte. Então, Deus, ele apresenta sua santa lei, porque a lei representa seu caráter, sua vontade, seu propósito para a criatura. É interessante também notar que a lei de Deus, Jesus Cristo resumiu muito bem, ele apresenta que a lei de Deus, ao falar com um dos escribas, ele diz que a lei de Deus, o resumo da lei de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós, adventistas do sétimo dia, não devemos ou não poderíamos ver a lei como um elemento de legalismo de controle, mas como expressão de amor, aquilo que nos liga a Deus, aquilo que nos liga às pessoas, que é o vínculo do amor, que é o vínculo da perfeição, como afirma o apóstolo Paulo. A voz de Deus será ouvida declarando que chegou o dia e a hora da volta de Jesus. O povo de Deus vai se colocar em pé, ouvindo com o rosto iluminado pela glória divina. Logo no leste, diz ela, surge uma pequena nuvem escura. É a nuvem que cerca o Salvador. Em silêncio solene, o povo de Deus contempla sua aproximação até se tornar uma grande nuvem branca, cuja base é uma glória como fogo consumidor e acima dela o arco-íris da aliança. Amigos queridos, quando nós alimentamos essa esperança, nós estamos dizendo aquilo que foi apontado lá no passado, no Antigo Testamento, pelos patriarcas, pelos profetas, né? Quando nós olhamos para a experiência de Abraão, por exemplo, nós vamos verificar que Deus fez uma promessa para Abraão. Vocês estão lembrados dessa promessa? Deus disse para Abraão: olha, essa terra aqui é sua, lá à direita, na esquerda, à frente, atrás, onde pisar a planta dos seus pés. Mas vocês lembram que quando Abraão foi enterrar a sua morta, né, Sara, ele teve que comprar a sua sepultura, a caverna de Macpela? Está lembrado disso? Como é que Deus prometeu algo que ele teve que depois comprar para sua esposa que descansou? Mas é interessante que quando você vai para Hebreus, Abraão entendeu que a cidade que Deus estava prometendo, o arquiteto era o Senhor. Abraão nunca se prendeu aqui. E eu peço que você também nunca se prenda aqui. Com tudo aquilo que Jó passou, ele disse: eu verei o Senhor. Não serão outros olhos, mas os meus olhos verão o Senhor. Quando você olha para a experiência dos três evangelhos, né, dos quatro evangelhos, mas especialmente Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver lá os eventos escatológicos, todos eles culminam com a volta de Jesus Cristo. Você olha para Paulo, você olha para Pedro, você olha para Tiago, você olha para Tito, a esperança se faz muito presente. E eu quero dizer uma coisa: quando você olha para os pioneiros, a esperança está muito presente. Nós temos que viver, amigos queridos, como aqueles que esperam, como aqueles que aguardam. Nosso coração não pode, de maneira nenhuma, diminuir o fogo da esperança da volta de Jesus Cristo. Essa foi a marca da história de todos aqueles que vieram antes de nós, e essa deve ser a marca daqueles que vivem hoje em dia. Nós não somos presos a promessas de que o mundo vai melhorar, porque você coloca todas as fichas naqueles que vão assumir as prefeituras, todas as fichas naqueles que vão assumir os estados ou talvez a presidência da República, mas nossas fichas são todas apostadas, ou melhor, nós acreditamos, sem titubear,
que a nossa maior esperança não é de um mundo melhor, mas de um mundo renovado que vai acontecer por ocasião da volta de Jesus Cristo. Exerça seu papel de cidadão, mas acima de tudo, exerça seu papel como cristão. E como cristão, a gente sabe muito bem aonde colocar nossa completa, total e absoluta esperança. Além disso, nós vamos perceber quais são os eventos que estão diante de nós, e por isso que nossa esperança é alimentada. Veja o que diz. A voz de Cristo desperta memórias de advertências que eles desprezaram e de convites que recusaram. Agora está falando dos ímpios nessa ressurreição especial. Ali está o arrogante Herodes que ridicularizou seu título real. Ali estão os homens que colocaram a coroa de espinhos em sua fronte e a limitação de cetro em sua mão. Aqueles que se prostraram perante ele em zombaria blasfema, que cuspiram no príncipe da vida, a voz do Filho de Deus chamará os santos que dormem de seus túmulos. Ela está dizendo que ali vão se encontrar todos os seus algozes por ocasião da crucifixão. Amigos queridos, não vale a pena viver num mundo em que os prazeres eles são temporários, porque um dia haverá a última tragada. Um dia haverá o último copo com álcool. Um dia haverá a última experiência de adultério, de pornografia, de abuso, de prazeres que são ilícitos. Um dia, Deus porá fim. Um dia, nós teremos uma prestação de contas. E esta prestação de contas será individualmente. Será pessoa por pessoa. Que a nossa vida esteja escondida completamente em Jesus Cristo. Eu não quero estar do lado daqueles que rejeitaram a graça. Eu quero estar do lado daqueles que renunciaram ao eu e que dependeram completamente de Jesus Cristo. Não existirão dois grupos, não existirão três grupos. Não existirá apenas um grupo. São dois grupos. Aqueles que caminharam com Cristo, aqueles que na sua jornada se arrependeram e aqueles que viveram inteiramente só para o seu próprio eu, buscando sua própria glória. Um dia nossos olhos irão cruzar de uma vez por todas, com os olhos de Jesus Cristo. Qual será a nossa reação? Como nós iremos vê-lo? Daquele dia em que nós o encontrarmos, daquele dia que ele olhar para nós, toda a nossa vida, todas as nossas escolhas e todas as nossas motivações estarão refletidas nesse olhar. Como nós vamos encará-lo? De que maneira nós vamos encarar aquele que nos criou, que nos salvou e que está voltando? Para que a nossa reação não seja como daqueles que se encontram lá em Apocalipse capítulo número 6. Caia sobre nós o rochedo, esconder-nos da face. Imagine, se esconder da face. Nós não somos aqueles que se escondem da face, porque Jesus Cristo nunca foi uma ameaça para aqueles que o amam. Jesus Cristo sempre foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado daqueles que o amam. E nós não iremos fugir dele, porque para nós Cristo não é um estranho que nós iremos fugir, e nem tampouco um inimigo que nos ameaça. É um amigo que nós iremos reencontrar. Cristo não é um inimigo que nós temos que fugir dele. Cristo é um amigo que nós vamos reencontrar. Por isso, amigos, nós não estamos aguardando um evento. Vai ser bonito a nuvem. Vai ser lindo ver as sepulturas sendo abertas e milhões de santos de décadas, de séculos, de milênios sendo levantados. Vai ser bonito ver que as profecias se cumpriram. Mas nós não estamos esperando um evento. Nós estamos esperando um amigo, uma pessoa que nós conhecemos aqui. Nós vamos estar com ele, nós vamos subir com ele, porque aprendemos a caminhar com ele aqui na terra. É só isso. Quando nós olhamos para essa realidade, tem algo que me toca muito, que é a seguinte citação. Veja o que diz. Todos
sairão da sepultura da mesma altura com a qual entraram no túmulo. Aqui está falando dos que ressuscitam em Cristo. Mas todos despertarão com o frescor e o vigor da juventude eterna. Cristo veio restaurar aquilo que se perdeu. Ele transformará nosso corpo humilde e o modelará conforme seu corpo glorioso. Defeitos e deformidades serão deixados na sepultura. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Os remidos crescerão até a plena estatura do ser humano em sua glória original, na mente, na alma e no corpo. Os fiéis de Cristo refletirão a perfeita imagem de seu Senhor. Notem vocês algo. Muitos vão para a sepultura com os seus corpos marcados por um câncer. Talvez uma pessoa que você viu com tanta saúde estará desfigurada no dia do seu funeral. Talvez a gente olhe para um corpo de alguém que por um acidente o caixão não pôde ser aberto porque a pessoa estava irreconhecível, irreconhecível. Talvez essa pessoa ela tenha passado por tantos tratamentos, por tantas intervenções, que o seu corpo também estava desfigurado. Mas tudo isso ficará para trás na ressurreição que Jesus Cristo irá realizar. Tudo isso, pastor, tudo isso. Porque Paulo diz em 1 Tessalonicenses que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós seremos transformados. Pergunta: por que nós não seremos transformados para depois ver os ressuscitados? Embora isso seja um evento muito próximo. É porque a maior consequência do pecado é a destruição do ser humano. E a maior evidência da restauração de Cristo é a transformação completa do ser humano. Em primeiro lugar, essa restauração completa, ela se evidencia porque os que se levantam são aqueles que tiveram sua vida escondida em Jesus Cristo. Só que eles não se levantam na condição pela qual eles chegaram à sepultura. Eles se levantam de forma gloriosa, sem nenhuma manifestação, por mínima que seja, do pecado e de suas do pecado e de suas consequências. E é por isso que quando nós estivermos vivos, se for essa geração vivos, nós vamos ver que o pecado não teve poder para sustentar e segurar aqueles que estavam na sepultura. E depois disso, os nossos corpos serão transformados. Agora é interessante, né? Que corpos serão transformados e vidas serão ressuscitadas de vidas passadas que descansaram em Cristo e de vidas presentes que também passaram por essa transformação. Por quê? Porque Paulo diz que quem está em Cristo é nova criatura. Nós teremos os corpos transformados porque passamos por uma transformação de coração. Nós teremos os nossos corpos ressuscitados porque passamos por uma transformação. E essa transformação, Paulo diz assim: Cristo em nós, esperança da glória. Está claro isso, amigos? Nós temos esperança daquilo que Cristo irá fazer, porque temos convicção daquilo que ele já fez em nossa própria vida. Continuando. Em 1 Coríntios, capítulo número 15, que a tese de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo número 15, é de que Cristo morreu, conforme as Escrituras. Mas também que Cristo ressuscitou. É um dos capítulos mais poderosos que você vai encontrar na Bíblia, é 1 Coríntios, capítulo número 15. E Paulo, então, cria a sua tese. A tese é que a evidência escriturística para a ressurreição de Cristo, existem as testemunhas para a ressurreição de Cristo, e Paulo depois diz que eu, Paulo, também fui testemunha da sua ressurreição. E Paulo, então, ele passa nessa construção dos seus argumentos, passa a dizer o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então Paulo pede para os irmãos que estão ali em Corinto dizer: olhem para trás.
Se Cristo não ressuscitou, não há razão nenhuma de ler Bíblia. Se Cristo não ressuscitou, não há razão nenhuma para ir para a igreja. Se Cristo não ressuscitou, nós somos falsos testemunhas, estamos enganando as pessoas. Só que Paulo, ele apresenta que Cristo ressuscita e por causa da ressurreição de Cristo, nós também iremos ressuscitar. Ou seja, pergunta que nós precisamos fazer: qual é a coluna, qual é a base, qual é o eixo que nos dá evidência de que nós iremos ressuscitar? Paulo diz: a ressurreição de Cristo. Então, nós temos serenidade de sepultar os nossos mortos, mas temos confiança de que Ele irá ressuscitar. Cristo irá ressuscitar cada um dos mortos que um dia descansaram nele. E aqui nós vemos algo bem interessante, que a ressurreição dos santos, ela foi condicionada teologicamente pela ressurreição de Jesus Cristo. Então nós temos essa esperança da sua volta. Agora, nós que estamos em Cristo, nós não temos medo da morte. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: a vida é eterna esta, que conheça a Deus e também conheça Jesus, que o Senhor, que Deus o enviou como testemunha. Então, nós temos certeza de uma coisa, irmãos. Nós não encaramos a morte com medo, por quê? Porque a nossa visão sobre morte, ela foi alterada, e graças a Deus, drasticamente. Por quê? Porque quando Cristo entrou em nossa vida, aquilo que Jesus Cristo disse sobre Apocalipse capítulo número 1, que ele diz: eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno, ou seja, eu tenho as chaves da minha mão, da sepultura e da morte. Mas eu sou vida, eu sou vida, eu sou vida. Uma certa vez, eu estava em uma reunião, e nessa reunião alguém foi falar sobre morte, e tinha um grupo muito grande de pessoas já idosas, né? E a pessoa falando muito sobre morte, e depois eu achei interessante que uma pessoa, era um jubilado, né? Um pastor jubilado, se levantou e disse assim: olha, tudo bem, eu entendi muito sobre a morte, mas eu quero dizer uma coisa, eu quero saber da vida. Eu quero saber da vida. E nós queremos saber de vida, e vida está em Jesus Cristo, irmãos. Por que que a gente não se desespera? Por que que quando você perde alguém que você ama, dói, machuca, é difícil? Mas por que que a gente não se desespera? Porque nós temos vida presente e teremos vida futura. Porque a vida está em Jesus Cristo. A Bíblia diz em João, né? Porque nele estava a vida. A vida era a luz dos homens. Então, a nossa concepção, nós precisamos enxergar. Eu sei que é duro para vocês, eu sei que é duro para mim, mas nós precisamos enxergar a vida de um ponto de vista, não, amigos queridos, daqui para cima, mas de lá, de cima para baixo. Jesus nos ajudou a compreender a vida. Sabe o que ele diz sobre vida e sobre morte? Ele diz o seguinte: eu não tenho prazer nenhum na morte de um ímpio. Nenhum. Por quê? Porque Cristo veio salvar e buscar o perdido. Mas também veja o que ele fala sobre os justos. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que desde já dormem no Senhor. Dormem no Senhor. E Deus tem alegria no descanso daqueles que já estão ali descansando, porque Ele vai ressuscitar. Então, a gente precisa ter tanta segurança, amigos. Você sabe por quê? Deus, me parece que em alguns momentos, me parece que ele torna, que ele trata a morte com uma certa indiferença, sabe? Com a morte com uma certa indiferença. Porque Paulo chega até mesmo a fazer uma espécie de burla, né? De brincadeira, né? Burla é a palavra em espanhol, que mais ou menos é o seguinte: onde estará a morte? O teu agrilhão? Onde é que você está, morte? Cadê você? A morte não dá a palavra final, porque quem dá a palavra final é a vida. E a vida é Jesus Cristo. E ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, quem confia em mim, ainda que morra, olha só, ainda que morra, viverá. Quando ele voltar, amigos, aquele esposo, aquela esposa, aquele filho, aquele tio, aquele avô, aquele ancião, aquele pastor, aquela líder da igreja, aquele que descansou em Cristo,
Assim como Cristo chamou o nome de Lázaro, ele vai chamar o nome daqueles que descansaram nele. E as sepulturas serão explodidas pela sua voz, porque nem concreto, nem laje, nem barro, nem areia será capaz de reter na sepultura o poder da vida daqueles que andaram com Cristo e colocaram Cristo em primeiro lugar. E tudo aquilo que um dia foi capaz de temporariamente separar de Cristo, esses serão completamente restaurados, recuperados. E Paulo diz assim: porque eu estou certo de que nem a morte nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós acreditamos em algo poderoso. Nós não nos desesperamos porque acreditamos em algo em algo poderoso. Nós não nos rendemos porque acreditamos em algo fora do comum. Nós não nos rendemos porque acreditamos em algo que o ser humano não pode oferecer, mas Deus pode nos oferecer. Como vocês sabem, eu perdi a minha mãe alguns meses atrás. Mas por que que eu não me desesperei e não me desespero, por mais que seja duro esse golpe? É porque ela já tinha 80 anos? Não, não é por isso. É porque às vezes a gente tenta procurar consolo. Não, já tinha 80 anos. Não, já tinha 7 anos com câncer. Não é isso. Porque toda morte, não importa a idade, ela é prematura. Se é um recém-nascido ou se é uma pessoa de 90 anos, dói. Porque a gente não foi preparado para isso. Mas você sabe o que me dá muita esperança? E não é uma esperança vazia. É saber de que todas as vezes que eu ligava para ela na sexta-feira, ela me dizia: meu filho, eu te amo muito. E eu estou em paz em Jesus Cristo. Eu estou em paz em Jesus Cristo. Amigos queridos, a gente tem que ter uma perspectiva mais bíblica sobre a morte, não apenas no sentido de que a alma não é imortal, mas a gente também precisa ter uma visão sobre morte, de encará-la com mais naturalidade, porque a própria morte, ela não dá o ponto final, é só um tempo, e isso passa. Eu tenho certeza que no passado, aqueles que perderam seus entes queridos cristãos no passado, encaravam a vida e a morte dessa maneira. Quando John Wesley saiu da Inglaterra para pregar nos Estados Unidos, ele foi com os morávios em um barco e veio o vento, tempestade, trovões, raios, uma chuva forte, as ondas entrando dentro do barco, o barco balançando de um lado para o outro. E John Wesley estava desesperado. E no diário de John Wesley, ele olha para uma senhora que estava com a criança no colo e diz: vocês estão tão serenos, vocês estão tão seguros, vocês não se desesperam diante daquilo que está passando. E a senhora, com a criança no colo, diz: nós não temos medo de morrer, porque nós temos esperança da ressurreição. Estamos em paz, Senhor Wesley, nós conhecemos a Jesus Cristo. E John Wesley disse no seu diário: eu nunca vi aquilo na minha vida. E ele disse: eu preciso me converter para ter a mesma serenidade que essas pessoas têm. Amigos queridos, o que nós cremos é maior do que tudo. O que nós acreditamos é maior do que tudo. Isso é maior do que tudo. Viva em paz com Deus, por mais que a vida te machuque e por mais que você se separe daqueles que você ama. Agora lembre-se de uma coisa: não se perca com as perdas da sua vida. Não perca a esperança com as perdas da sua vida, mas seja ousado diante das perdas da sua vida. Afirme a esperança de forma mais sólida, de forma mais concreta. Continuando,
Uma citação que me chama também a atenção nesse livro maravilhoso diz assim: o olhar de cada um dos incontáveis resgatados repousará firmemente em Jesus Cristo. Amém. Seu olhar vai repousar em Cristo. Jesus colocará a coroa de glória na cabeça dos vencedores. Então, quando os anjos dirigentes começam a tocar, todos os remidos dedilharão as cordas com habilidade em ricos e melodiosos tons. Acima da reunião de resgatados está a cidade santa. Jesus abre as portas e pessoas de todas as nações que guardam a verdade começam a entrar. Cristo apresenta ao Pai aqueles que seu sangue, presta atenção nisso, seu sangue comprou. Qual é o passaporte para o céu, irmãos? Qual é o passaporte para o céu? O sangue de Cristo. O que garante nossa entrada no céu? O sangue de Cristo. O que nos dá segurança para entrar no céu? O sangue de Cristo. E diz mais: que alegria quando o Pai infinito, ao olhar para os redimidos, contemplar sua imagem, após a decadência do pecado, ser removida e o ser humano mais uma vez se encontrar em harmonia com o divino. Os remidos partilharão de sua alegria ao verem outros que foram ganhos, presta atenção nisso, outros que foram ganhos por meio de suas orações, seus esforços e sua renúncia amorosa. Júbilo encherá o coração dos salvos ao verem que trouxe outros, e estes outros, e mais outros, e mais outros. Amigos, aquele estudo bíblico que você deu, naquela multidão de milhões e milhões de salvos, você vai encontrar essa pessoa lá. E você vai encontrar pessoas que essas pessoas levaram a Cristo. Lá na eternidade, nas mansões celestiais, você vai encontrar aquele garoto, aquela garota que entrou naquele tanque, porque você orou, porque você abriu mão do seu tempo, porque você abriu mão dos seus compromissos pessoais. Você abriu mão de tantas coisas para servir, para procurar pessoas que precisavam ouvir aquilo que você acredita. Você compartilhou, você não procurou uma vida cristã poderosa só para você. Você saiu de casa sábado à tarde, você chegava às vezes cansado do dia de trabalho, mas pegava seu carro, sua bicicleta, ligava um Zoom, ou pegava um Uber para dar estudo bíblico, talvez cruzar uma cidade toda. Você talvez estivesse de férias. Aí você ia lá fazer uma semana de oração, como eu, muitas vezes eu estou fazendo, porque uma pessoa diz: pastor, eu queria que o senhor me batizasse, eu queria que o senhor abrisse a Bíblia para mim. Todo o sacrifício aqui, meu irmão, nunca vai ser tão grande pelas recompensas e pelos resultados que nós vamos ter quando tudo ficar revelado. Por favor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, não vivam uma vida cômoda. Não vivam uma vida cômoda. Não vivam uma vida só de contemplação. Não vivam uma vida apenas da entrega, mas sem esforço para alcançar pessoas para o reino. Saia da sua zona de conforto em nome de Jesus Cristo. E você sabe por quê? Porque vai compensar isso. Vai compensar quando você estiver lá. Primeiro que vai compensar toda a sua perseverança, a sua entrega, porque valeu a pena. Paulo diz o seguinte: olha, o que nós passamos por aqui não pode ser comparado com a glória que há de vir. Não há de vir. O que nós passamos por aqui não pode ser comparado com o que há de vir. Tanto as nossas renúncias pessoais quanto o nosso sacrifício pelo outro não pode ser comparado com o que há de vir. Portanto, aproveita as oportunidades para duas coisas. Aproveita tudo que você tiver em suas mãos para que você cresça, mas também aproveita tudo que estiver em sua mão para que você compartilhe o evangelho. Essa citação é muito significativa, amigos. Muito significativa. Você estudou a Bíblia com alguém, você visitou alguém, você orou com alguém. Nós, adventistas, nós não podemos gastar tanto tempo com a gente que a gente não tenha tempo para os outros. A gente não pode, irmãos. A gente não pode. A gente não pode estar tão envolvido com tantos eventos, com tantos programas na igreja, que a gente não tenha tempo de pegar a Bíblia e visitar uma pessoa para estudar a Bíblia. Eu já tomei uma decisão já há 5 anos atrás.
Eu disse para Deus, Deus, eu não quero nenhum ano, eu não quero passar um ano sem estar estudando a Bíblia com alguém e batizando essas pessoas. Eu não quero. Eu quero dizer uma coisa. De 5 anos para cá, eu tenho todos os anos estudado e batizado pessoas que eu passo quase um ano todo estudando com essas pessoas. No final do ano já tenho 3 pessoas que eu vou fazer isso. E Deus quer que você também corra. Deus quer que você também, você que é pastor jubilado, a gente fica feliz por seu apoio na sala 57. Mas Deus também fica feliz quando você compartilha o evangelho. É bom pregar em várias igrejas, mas é bom você ter contato com o perdido. Você que é pastor, você que é ancião, você que é líder, tenha na sua agenda, eu, pela graça de Cristo, vou buscar o perdido. E Deus vai recompensar o seu ministério. Deus vai recompensar a sua iniciativa. Não pare de evangelizar, porque no céu a gente vai saber que valeu a pena. Repito a frase. Olhe a frase que nós acabamos de ver. O texto diz assim: olha o que o texto diz. Os remidos partilharão de sua alegria ao verem outros que foram ganhos por meio de suas orações, seus esforços e sua renúncia amorosa. Porque para pregar o evangelho, a gente tem que interceder, a gente tem que se esforçar e a gente tem que ter renúncia. Renúncia movida pelo amor. Continuando. Quando os resgatados forem recebidos na cidade de Deus, um brado de triunfo ecoará. Por quê? Porque o primeiro Adão está prestes a se encontrar com o segundo Adão, que é Cristo. O Filho de Deus receberá o Pai da humanidade. Aquele que ele criou, pecou e cujo pecado causou as marcas da crucifixão no corpo do Salvador. Ao ver as marcas dos pregos, olha que coisa poderosa. Adão vai se prostrar em humilhação aos pés de Cristo. O Salvador vai levantar Adão, esse Adão choroso, esse Adão que vai estar ali aos pés de Cristo, e convidá-lo a contemplar mais uma vez o lar edênico do qual ele foi exilado há tanto tempo. Que experiência, que coração vai bater tão acelerado será aquele de Adão nesse encontro? Quando a gente vê tudo isso, veja o que o texto diz. Cheio de alegria, ele vê as árvores que foram seu deleite no passado, cujos frutos ele mesmo havia colhido nos dias de sua inocência. Ver as vinhas que suas próprias mãos organizaram, as mesmas flores que ele tanto amava cuidar. Verdadeiramente é o Éden restaurado. O Salvador o conduz à árvore da vida e o convida a comer. Olha que coisa interessante. Ele vê que muitos de sua família foram remidos. Então lança sua coroa aos pés de Jesus e abraça o Redentor. Toca a harpa e o céu ecoa com um cântico de triunfo. O que é que você acha disso? Isso aí toca seu coração, amigos? Toca muito meu coração isso aqui. Mexe muito comigo quando eu vejo e olho esses pensamentos aqui tão inspirados. Agora, como eu disse, ele coloca a coroa aos pés de Cristo. Ele lança sua coroa aos pés de Cristo. Por que que Adão faz isso? Porque Adão sabe de uma coisa, que ele está lá por causa da coroa de Jesus Cristo. É isso aí. Adão coloca sua coroa aos pés de Cristo, porque ele sabe que foi a coroa de Cristo, a morte de Cristo, que o levou para a eternidade. Amigos, tudo é Cristo. Milhões desceram ao túmulo desonrados por quase todos, porque se recusaram a ceder a Satanás. E veja o que Ellen G. White diz. Nem mesmo o maior esforço de nossa capacidade mental é capaz de compreender sua plena significância. Só compreendemos obscuramente o tamanho e a largura e a profundidade e a altura do amor do Redentor. E esse amor, segundo ela, está nisso aqui, ó. A cruz. Irmão, é a cruz. Será o cântico dos remidos ao longo de toda a eternidade. No Cristo glorificado, eles verão o Cristo crucificado. O Criador de todos os mundos abriu mão de sua glória por amor à humanidade. E isso inspirará a admiração do universo para sempre. Qual é o nosso lugar, irmãos?
Eu gosto muito do que diz João 14, né? Quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas ele testemunhará a meu respeito. Se o Espírito testemunha a respeito de Cristo, se o Espírito ele testemunha a respeito de Cristo, ele também testemunha a respeito daquilo que Cristo fez e faz por nós. Eu queria, meus irmãos, que nesse momento em que nós encerramos essa reflexão, pelo menos até agora, desse livro tão fantástico, eu gostaria que, por favor, você tomasse sua Bíblia agora, para que você perceba a conexão entre a cruz e a eternidade. Você agora pode pegar a sua Bíblia em 1 Coríntios, 1 de Coríntios, e veja o que o texto diz. 1 de Coríntios, capítulo de número 2. E com isso eu encerro. 1 de Coríntios, capítulo 2. Onde é que está o centro da nossa religião, da nossa fé? Paulo, em 1 Coríntios, ele, ele diz algo bastante interessante. Olha o que ele diz no 1 Coríntios, capítulo número 1 e versículo número 18. Certamente a palavra da cruz, cruz, notem aí, cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a cruz é o quê? O que está escrito na sua Bíblia? A cruz é o poder de Deus. Paulo diz isso muito claramente. E notem vocês o que ele diz, como ele prega. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gentios, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas como Paulo prega a Cristo? Veja agora o verso 23. Mas nós pregamos a Cristo o quê? O que diz sua Bíblia? Crucificado. Notem vocês que Paulo no capítulo 1 está falando de a cruz de Cristo é o centro da sua pregação. Notem vocês agora a obra do Espírito Santo, da cruz, e o que isso tem a ver com a salvação e o novo céu e a nova terra. Notem vocês. Olha o que ele diz. Entretanto, versículo número 2 do capítulo 2, versículo número 6 de 1 Coríntios. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não somente não a sabedoria deste século, nem a sabedoria dos poderosos desta época, que se reduz a nada. Ele está falando da sabedoria como o plano da salvação que combina com a cruz de Cristo. Notem isso, amigos. Tome sua Bíblia. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Outra hora, outra hora, em outro momento oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. O que Deus preordenou para a nossa glória desde a eternidade? A nossa salvação, que só vem com o sacrifício de Cristo. Tá claro isso até aqui, né, para vocês? Agora siga comigo. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então notem vocês que aqui ele está falando sobre a sabedoria de Deus, o plano da redenção e as consequências disso. Agora, veja o que o texto diz seguinte, que às vezes a gente aplica de forma equivocada. Olha o que o texto diz. Mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Bem, se olhos não viram e ouvidos não ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam, então a gente pensa o seguinte, epa, isso aqui está falando do novo céu, da nova terra. O contexto não é esse.
O contexto que Paulo apresenta de forma tão categórica, tão substancial, é falar do plano da redenção, falar da sabedoria de Deus para resgatar o ser humano, falar da pregação que é a cruz de Cristo como centro, e depois ele diz: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas se o céu é algo que ninguém viu, que não foi revelado nada, se esse é o tema, veja o que ele diz no verso seguinte. Veja o que ele diz no verso seguinte. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvidos, nem mais jamais entrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora veja o que Paulo diz no verso 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens não não sabe as coisas dos homens, senão do próprio Espírito que está no homem? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. E aqui Paulo vai apresentar que a assinatura da sabedoria de Deus em nós é o Espírito Santo revelar uma coisa: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o que era isso, Paulo? A cruz de Cristo, a morte de Cristo, a entrega de Cristo. Porque a única coisa que nos garante a eternidade é esse sacrifício por nós. Então Paulo diz: mas o Espírito Santo revelou, porque é o Espírito Santo que aponta para a pessoa de Cristo e para as obras de Cristo. E quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo número 2, versículo número 9, nós entendemos que a obra do Espírito é colocar aquilo que está nas profundezas de Deus, na profundeza do seu coração, que é o plano da redenção. É Cristo que veio, é Cristo que morreu, é Cristo que ressuscitou, é Cristo que vai levar para sempre as marcas da salvação em suas mãos. E é por isso que esse texto, ele pode ter uma aplicação secundária. E a aplicação secundária seria: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, como consequência daquilo que Cristo já fez em nós. A maior revelação do céu é um Deus que nos remiu pelo seu sangue, que morreu na cruz do Calvário, que a tumba está vazia, e é por isso que nós vamos herdar a eternidade. O que o Espírito Santo colocou em nosso coração é a sabedoria e o poder de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Nós vamos para o céu, irmãos, porque Cristo já veio para a terra. Nós vamos ter vida eterna, porque Cristo já morreu por nós. Nós vamos andar em ruas de ouro, porque o sangue de Cristo é muito mais poderoso e muito mais rico do que prata e ouro, de acordo com Pedro. Nós recebemos essa revelação. A revelação é: o plano da salvação é apresentado por nós através da pessoa do Espírito Santo, e nós só vamos a Cristo por causa dele. Nós só temos as imagens de Cristo por causa dele. Quem fez isso foi o Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que as marcas da cruz de Cristo estejam em seu coração, porque é a única coisa que nos dá garantia da eternidade. Que Deus te fortaleça, que um dia a gente possa ver aquelas mesmas mãos que foram pregadas na cruz do Calvário, que os nossos dedos possam um dia, pela graça de Cristo, passear nas mãos de Cristo e ver que existe um relevo diferente na palma da sua mão. E essa palma está marcada pelo amor e pela entrega. E quem nos fala disso hoje é a pessoa do Espírito Santo. E é por isso que a gente tem certeza de que nós vamos subir, porque a obra de Cristo não foi em vão. Eu encerro dizendo que Isaías 53 diz assim: ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. O fruto do seu trabalho é como nós respondemos aquilo que o Espírito Santo faz a nós em 1 Coríntios capítulo número 2. Ele já se revelou a você. Ele te ama muito. Não importa o que você é, o que você tem, o que você passa. O perdão está garantido. Ele só espera que você aceite. Por isso que a sala 57, essa obra que vocês estão fazendo aqui, ao exaltar a pessoa do Espírito Santo, porque a obra do Espírito Santo ela é 100% cristocêntrica. Existe algo extremamente poderoso dentro disso, porque é impossível, de acordo com 1 Coríntios capítulo 2, entender a sabedoria de Deus, o poder de Deus, aceitar aquilo que ele tem, sem que o Espírito Santo esteja agindo. A gente só compreende ou aceita, em parte, a obra da cruz, porque a gente vê
e sente a obra do Espírito. E essa é a garantia para um dia nos levantarmos das tumbas e sermos transformados quando Cristo voltar. Você crê nisso? Diga aí onde você está. Eu creio, pastor. Eu creio nisso aí, pastor. Eu creio nisso aí. Eu creio nisso aí. Amém. Feche seus olhos. Vamos buscar a Deus. Bom Deus, que tua graça seja suficiente para a nossa vida. Que a obra do Espírito Santo em 1 Coríntios, capítulo número 1, a pregação da cruz, o Cristo crucificado, aquela passagem que ninguém viu, mas o Espírito nos revelou, a sabedoria de Deus. É isso, Senhor. É essa experiência viva que nos dá a certeza que estaremos de pé quando Cristo voltar. Que o Senhor nos ajude a nos preparar para esse dia. Que nosso coração ferva por aquilo que Cristo fez por nós e a esperança que um dia Ele plantou em nosso coração. Somos teus, Senhor, e queremos levar mais pessoas aos teus pés. Somos teus, Senhor. Queremos viver uma entrega diária. Nos dê a tua paz hoje e nos guarde em nome de Cristo. Amém.